Cada um reverencia o sagrado a seu modo. Assim deve ser respeitado. Adenor Gondim. Eu chego a Deus através da fé das pessoas. Esse é um caminho que eu encontro. É um modo de vida. Quando você parte que tem o conhecimento do profano e do sagrado. É nesse estuáriozinho aqui onde se revelam as grandes coisas. Esse ponto entre um e outro é onde é o paraíso. Religiosos, ateus, agnósticos, que estranha magia os conduz a serem os fotógrafos da fé. É na infância que o prego entra na cabeça. E tinha duas coisas que eu tinha o maior desejo de conhecer e não poderia porque era batista. Em 80, eu fui parar em Bom Jesus da Lapa. Eu mergulhei no universo da Romaria. O povo brasileiro é de um imaginário, sabe, singular. Entrei no universo da Irmandade da Boa Morte, que é uma das coisas mais preciosas que tem na Bahia, que não é respeitada, não é considerada dessa forma. Tudo que me foi proibido, eu me dediquei com o maior carinho anos da minha vida. A Bahia você respira vela, a Bahia você respira dendê, a Bahia você tropeça em santo. A Bahia, apesar dos pesares, é um santuário. Sagrado e profano convivem em harmonia como dois irmãos siameses. Pierre Verger foi o primeiro a caçar a alma da Bahia. Alex Baradel. Ele se interessava muito à cultura afrodescendente, desde o início. Isso, até antes mesmo de chegar, Verger já se interessava, já foi na África antes de chegar na Bahia. Então, é claro que no trabalho que ele fez em Salvador, e também porque depois ele fez uma pesquisa antropológica sobre o candomblé, sobre a questão das origens da cultura afro-brasileira, isso foi uma questão muito presente e que foi muito divulgada e que foi muito destacada. Claro que Verger era um fotógrafo das pessoas antes de tudo, entende? E das pessoas no contexto cultural. Especialmente na questão religiosa no candomblé, isso com certeza é único. Qualquer movimento da religião que leve a uma questão de paz é válido. Eu, como fotógrafo, como jornalista, o que me causa muita admiração, que me inspira esse desejo de fotografar, são essas religiões, vamos dizer assim, mais primitivas. Mesmo que as pessoas não se percebam, mas a questão da cultura negra, ela é preponderante, tanto no vocabulário como na forma, no dia a dia. Então, para mim, é uma questão muito forte, né? Fora isso, tem uma questão a ver com a própria musicalidade, com os sons, não é? Com as músicas. Eu acho muito rico a questão do candomblé. Eu fiz um livro sobre o terreiro de Montalambô, que fala o dialeto Kikongo, uma religião de Angola, um terreiro pequeno,
com as várias etnias, e tive um certo cuidado. Eu não podia fotografar as entidades incorporadas e sempre tinha alguém do meu lado, me avisava quando algum santo incorporava e eu parava de fotografar. Com o tempo eu comecei a perceber alguns sinais que a pessoa estava se incorporando, então eu mesmo já deixava de fotografar. Isso criou uma confiança entre as pessoas e me possibilitou um trânsito melhor dentro da comunidade. Quando eu conheci Bom Jesus da Lapa em 2002, que foi um lugar que meu pai peregrinou por muitos anos, eu acabei me encantando com o lugar e fui me descobrindo lá, fotografando. O meu pai tem uma relação com Bom Jesus da Lapa porque ele foi romeiro por 3 décadas. O que eu retrato lá, o que eu busco, é muita coisa que lá ele passou. João Machado. Eu sou muito de ir nas comunidades fotografar. E dentro dessas comunidades acontece muita coisa em comum. Eu acabei de fazer a saga dos penitentes no sertão. Eu já tinha ido fotografar os penitentes em Juazeiro. Só que quando chegou na hora lá de fotografar, eles não permitiram. Isso é uma seita secreta que não pode ter acesso. E eu conheci um rapaz que ele estava todo cortado, todo marcado nas costas. Eu tive curiosidade de conversar com ele, procurar saber. E ele foi de uma generosidade, quanto tempo que ele se cortava, que o pai dele cuidava de um grupo. Eu acabei fazendo amizade e me renderam boas imagens. Porque eu fui lá depois e eles aceitaram eu fazer. Nunca tinha permitido ninguém fotografar lá. Devido ao conhecimento que eu tenho nesse lugar, eu tive fácil acesso. Uma certa tarde eu estava no terreiro de Mutalambô e tinha uma galinha de Angola. Ela é importante como guardiã dos orixás, mas ela parte de um mito, de uma lenda que vem da África, vem de Angola, que ela tinha uma riqueza de bens, mas não tinha beleza. Ela se sentia muito infeliz com isso e ela sai, certa vez, abandona a floresta, encontra um velho moribundo ali, quase morrendo, e ela se dedica 7 dias, 7 noites a cuidar daquele velho até que ele se recupera. No fim de 7 dias, ele já completamente restabelecido, diz que ele é batalá e dá a essa ave essa beleza que ela tem hoje e ela se torna, então, o guardião dos orixás. O Cavalo de Santo foi um projeto que surgiu na necessidade de buscar um aprofundamento em alguma coisa que eu fosse me envolver. Entrar numa realidade que eu não conhecia e vivenciar essa realidade numa velocidade que não é a do jornalismo. Mas também buscando explicações para esse fato que surpreende, que o Rio Grande do Sul era o estado brasileiro com o maior número de adeptos declarados de terreiros. Isso me chamou muita atenção e eu sou apaixonada pela estética, mas não conhecia nada. 2 anos de busca desse conhecimento, entrevistando pessoas, vivenciando os terreiros, tateando para ver se isso era verdade, ou se isso realmente acontecia. Então, acho que eu caí na busca pela cultura imaterial como um contraponto da realidade, do jornalismo, da rapidez que as coisas acontecem.
Eu não me tornei filha de santo, mas eu me tornei assim uma cúmplice, né? E vou ser eternamente grata e respeitosa e, enfim, sempre pensando coisas boas com todas as pessoas e todas as entidades orixás que eu convivo. Não há como você fazer um trabalho em profundidade e depois virar e dizer, não tem nada a ver com isso. Claro que você leva para a sua vida, é o que eu busco. O fotógrafo, ele enxerga as coisas e tenta mostrar, tenta passar para as pessoas. Eu acho que como eu não era muito de falar, muito mostrar, ficar explicando aquilo ali, então eu acho que de repente, através da fotografia, eu não precisava falar. Eu acho que mais ou menos isso. Tuve un solo día para trabajar con esa congregación. Eso fue un trabajo que yo empecé a hacer en el 2009 y me pasaba un mes ahí, todos los días, para que me dieran el permiso para poder trabajar. Y sí pedí, porque la iluminación, había una iluminación muy mala, una lámpara. Si tenían una lámpara para yo poder trabajar. Y la señora puso la lámpara en el piso y hice no sé, son alrededor de 10 fotos. Sobre esa foto, por ejemplo, solamente hice 3. Y hubo un momento que la monjita hizo como un gesto. Esa fue la que seleccioné al final, fue la última foto. Y la que quedó, como no sé, es como algo al mismo tiempo, es como un ángel o muy sensual. Había no sé, algo lindo en la monja. A magia dessa caixinha de captura é uma coisa que eu não sei definir também, cara. É difícil definir em palavras assim, mas é aquele instante mesmo de você tá pegando um momento que é um momento que talvez ele não se repita, por muitas vezes ele não vai se repetir, a depender da força que aquele quadradinho, que aquele frame tenha, né? Que aquela fotografia tem. E você conseguir vislumbrar ali, tipo, visualizar e apreciar, se deleitar com aquela força, com aquela energia que aquela imagem está te jogando ali. Tem uma relação direta com a alma do personagem, com a alma do momento, assim, dos personagens, ou do personagem, ou do momento. Eu acho um negócio impressionante, assim, tem fotografias que me deixam completamente arrepiados, assim, e tem uma relação corpo-espírito aí que, sei lá, A fé me toca muito, como as pessoas encontram o seu jeito de se apegar a algo, né, mágico, incrível ou íntimo, né, para tentar que a vida clareie, melhore, agradecer pelas coisas. Todo se trata de contar historias. En eso se basa la literatura, el teatro, la filosofía, las religiones, el amor. Para mí la fotografía es una manera de decir lo que yo vi, lo que yo pienso, pero eso no quiere decir para nada que eso sea ni la realidad, ni la verdad, ni la auténtica historia de algo. La fotografía siempre ha sido, pero ahora nos queda más claro, siempre ha sido un código abierto, un código interpretable.
Las fotografías son como partituras que deben de ser interpretadas. Y quien lee es el que consume la imagen, es el que ve la imagen. Él es el que finalmente otorga el significado al contenido de la fotografía. El fotógrafo nada más propone una idea en imagen. Lo más que yo digo es, esto es lo que yo vi, esta es la persona que yo conocí. Ahora les toca a ustedes construir el significado de todo eso. Tem um episódio em relação ao Raso da Catarina que eu acho fantástico. Eu estava quase 6 meses lá, e eu ouvi falar de uma figura que até então eu não tinha escutado falar, que era o Nego de Rosa, e que tinha sido o primeiro pajé da tribo dos Pancararé. Fizemos fotos incríveis na casa dele, e ele foi comigo para uma festa dos Pancararé. Foi uma surpresa quando eu cheguei lá com o Nego de Rosa, as pessoas estavam afastadas, mas a presença dele era uma presença meio que sagrada. Quando finalizei o livro, eu fui lá levar o livro para eles, o Nego de Rosa não estava, e eu deixei o livro para uma pessoa entregar. E aí ela disse, ó, ele quando recebeu o livro, ele perguntou de cara o que é que Álvaro tinha falado dele. Aí ela mostrou a foto e leu um trechozinho que tem atrás, que é a fala dele. A vida pior do mundo é melhor do que a morte. Nego de Rosa, 88 anos, filho de Mourão, cangaceiro do bando de Lampião e de Rosa. Irmão do também cangaceiro Gato, que matou o cunhado. Foi o primeiro pajé da tribo dos Pancararé. Leia de novo. Depois de 8 vezes, ele chegou e disse, está vendo? É isso que eu sou. Cara, quando ela me contou isso, eu achei incrível. Eu sempre me considerei como homem, sim, como ser humano pouco sensível aos temas religiosos. Eu sou anticlerical. Fotografar, às vezes, é uma maneira para exorcizar os próprios medos, então talvez seja isso. O fotógrafo não vai desistir só porque se trata de religião. Você normalmente num evento desse tipo vê muitas coisas lindas, né? Um evento como a Romaria de São Francisco, lá em Canindé, é algo muito lindo. O que emociona muito primeiro, é a fé dessas pessoas, né? É a fé dessas pessoas, a simplicidade, né? Então, acho que esse interesse meu seja mais pela parte espiritual, não? A ideia que um ser humano possa acreditar em algo, né, que está além. Talvez a minha curiosidade seja justamente para ser um materialista, então talvez eu sinta um fascínio para as pessoas que têm essa capacidade de acreditar. Eu acho fundamental essa procura do sagrado, porque a vida é sagrada. Para mim é a mesma coisa. Você fala de Cristo, você fala de ET e fala de outras entidades assim de cunho místico. É a mesma sensação. Você não vê, mas você quer crer. No caso de Iemanjá, eu achava que era uma figura... Me atendia em várias representações da mulher. Desde uma mulher que foi violentada por um filho, como desejou Xangô e transou com Xangô. E principalmente porque tinha lido um texto junguiano que falava da marianização de Iemanjá. Ela teve que virar uma índia, um acabamento fisionômico, étnico, que podia servir como pedágio entre o universo caucasiano, sabe, o afro-brasileiro e daí por diante.
Então fiz 10 representações, que iam desde a Vênus de Botticelli e várias outras representações, né? Eu sou de Olinda, nasci de Olinda, morei 10 anos em Brasília e tinha uma coisa em mim que me chamava para voltar aqui e entrar nas igrejas barrocas e era uma sensação a princípio. Na frente da casa da minha mãe tinha uma igreja e às 6 horas tocava Ave Maria. E esse som ressoava, entrava na janela e cortava o corpo das minhas primas e da minha mãe e o meu. Então eu acho que isso ficou em mim. Desde o centro de Umbanda que eu vou, essas questões mediúnicas, e não só, outras questões xamânicas também que eu estou abordando, me interessam muito que você transcende literalmente essa realidade. Não é? Porque a gente o tempo todo tem a questão da vibração, entende? E a fotografia é exatamente isso para mim. Ela tem uma carga enorme, mesmo quando você olha a imagem. Se auto-perturbar é porque ela tem definitiva essa carga dessa viagem em outro estado de espírito. E é isso que me interessa. Como parte del uso de las nuevas tecnologías digitales, está también la posibilidad de hacer video, que yo hago el video a través de la cámara fotográfica. O sea, esa es otra de las posibilidades que tengo con el trabajo que estoy haciendo digital. Y uso tanto la fotografía fija como el clip fotográfico, o sea, el clip cinematográfico que estoy realizando, para armar, para editar una historia, contar una historia. Hay momentos de clima en que una foto, de repente es como si fuera un golpe. Es para la acción y ahí está la imagen con toda la fuerza, con toda la capacidad de transmitir y emocionar, ¿no? a un público. Y después está la historia, que para mí entonces va más lenta, una historia que entonces va contando en otro tiempo. Y ahí es como voy usando esas dos, la fotografía fija y la fotografía ya en movimiento, para ir contando una historia. Dada, ọmọ lọ́wọ́ mi ṣẹlẹ̀, ọmọ ló gbẹ́jọ. Dada, ọmọ lọ́wọ́ dada, ọmọ ló gbẹ́jọ. Àbúrẹ́ dada, ọbẹ̀ mi ọ̀sùn mẹ́lẹ̀, ọmọ ló gbẹ́jọ. Humberto Mayol revela uma Cuba até pouco tempo desconhecida. Durante décadas, o Estado cubano tolerou as religiões discretamente. Ele faz um registro das religiões de origem africana, católica e judaica na Ilha Revolucionária. Só em Cuba encontramos uma imagem de Che Guevara em uma sinagoga durante uma celebração judaica. For my Buddhism project, I'm not quite sure yet. Probably a book. It started a few years ago when I did a project for the National Geographic on the birthplace of the Buddha, which is in Lumbini, Nepal. So the Buddha was born not in India, but in Nepal when he was, I think, 25. That's when he left and became enlightened. So that got me started on doing a project on the early times of Buddhism. In Thailand, there was, a lot of Buddhism there throughout the country. So each country, Thailand, Burma, Nepal, Bhutan, Tibet, these are all countries that have a lot of Buddhism.
através das minhas pesquisas, das minhas necessidades. Eu entendi que a fotografia é luz, né? Então, quando você tem luz, né, as outras coisas chegam perto, né, se atraem, elas vêm junto, né? Olha, ali tem luz, então é para onde eu estou indo, né? Para onde eu quero caminhar. Acho que é isso, né? Você caça a sua própria alma, né? E aí as outras vêm naturalmente, né? One of the most important things about photography is this learning to see and learning to look at things. I think it was Henry David Thoreau, the American poet, philosopher, that said, "It's not what you're looking at, it's what you see." Connect what you're seeing with what's happening in the world and your world.